Então contam que uma vez tinha em Tzfat lá no norte de Israel, dois amigos muito próximos. E eles decidiram que eles vão fazer uma sociedade e eles vão ganhar dinheiro junto e tudo vai dar certo. Mas todo business, todo o negócio que eles tentavam fazer, dava errado. Eles abriam no ramo de vestimentas, tentavam, dava errado. Abriam uma loja, tudo que eles tentavam dava errado. E aí não teve jeito. Eles tiveram uma ideia brilhante, né? Entre aspas, uma ideia brilhante. Quem sabe a gente pode roubar junto. Isso daqui no Brasil não acontece. Isso daqui foi uma coisa que aconteceu lá. Eles falaram, a gente vai roubar, mas a gente é sócio, né? 50-50. Tudo que a gente conseguir, a gente vai dividir metade. E eles foram se profissionalizando. Cada vez foram se tornando melhores na profissão, né? E eles fizeram regras. Primeira regra, a gente não rouba de amigos. Regra número 2, a gente não rouba de pobres. Só de ricos. Pobre hoje? Isso. E regra número 3, a gente não rouba por roubar, a gente rouba por necessidade. Então a gente rouba o que a gente precisa pro dia. A gente não vai ficar roubando à toa. Abraão, se fosse assim tá bom, né? Bom, e eles, então um dia eles estavam com fome, eles entraram num depósito de alimentos e eles pegaram lá um pouquinho de uva passa, um pouco de bananas, um pouco de nozes, não, de amêndoas, e de repente eles estavam verificando, eles encontraram 3 sacos cheios de nozes grandes. Ah, bom, vale a pena, isso aqui vai ser um estoque bom para a gente. Só que eles são sócios, eles têm que fazer a divisão dos lucros, né? Divisão exata dos lucros, eles não podem... eles têm que contar as nozes, mas tem um problema muito sério. Onde que eles vão contar as nozes? Porque todo lugar que eles forem pode despertar suspeitas. Então o que eles fizeram? Eles falaram onde que é o lugar mais quieto e seguro e que ninguém está lá à noite. Cemitério. Muito bom. Eles foram então pro cemitério para fazer a divisão da mercadoria, do negócio que eles fizeram naquele dia. Eles carregaram os sacos pesados até o cemitério antigo de Tzfat. Alguém já foi lá no cemitério antigo de Tzfat? Dizem que tem mais de 1 milhão de pessoas enterradas lá, um em cima do outro, porque várias gerações foi subindo, mas lá tem o famoso o Arizal. O Arizal, dizem que tem... Vai subindo. Bom, tudo bem. Só que eles... Lá tem um portão antigo. E eles falaram, vamos colocar aqui, via das dúvidas, colocar 2 nozes aqui segurando o portão. Na porta. Se alguém abrir o portão, a gente vai saber que tem gente entrando mesmo, que normalmente ninguém entra de noite. E eles começaram então a divisão. Um para mim, um para você. Um para mim, um para você. Um para mim, um para você. Hashem então queria que naquela noite o Shamash, o Bedel, assim que fala o Shamash? O Bedel do cemitério, normalmente ele vem às 6 da manhã fazer a limpeza do cemitério. Mas naquela noite ele estava com insônia. E ele foi de madrugada para ver o que estava acontecendo lá no cemitério. Ele se aproxima e ele vê que o portão está fechado. O que aconteceu aqui? Ele chega mais perto e ele começa a escutar. Um para mim, um para você. Um para mim, um para você. E ele lembrou do que o rabino cabalista tinha falado na aula. Que existe no mundo os demônios, tem entidades que elas vêm à noite e elas começam a ter domínio sobre as almas. E ele começou a ver que era isso que estava acontecendo. Um para mim, um para você. Eles estavam dividindo. Os demônios estavam dividindo as almas. Ele correu no meio da noite, chamou o rabino. Você tem que vir aqui, você tem que escutar, vem. O rabino chega lá. E
ainda eles estão na divisão, e o rabino próprio escuta, um para mim, um para você, um para você, e de repente acaba a divisão. Eles acabaram de dividir todas as nozes, já está tudo certo, e de repente um deles lembrou de algo e gritou, calma aí, calma aí, calma aí, tem mais 2 no portão. E o rabino e o Shamash desmaiaram na hora. O Teve disse que essa história não aconteceu, mas ela tem uma verdade nessa história. Se eu acredito em demônios, eu vou ver demônios. Se eu estou pensando coisas negativas, o que eu vou ver são coisas negativas. Agora, se eu vejo coisas positivas, se eu penso em coisas positivas, eu vou ver coisas positivas. Hoje, Gimel Tammuz, o dia da elevação espiritual do Rebbe, nós podemos falar grandes coisas do Rebbe. A gente pode passar aqui, não só a noite, passar um mês, o ano, falando da grandiosidade do Rebbe. Mas hoje eu estava escutando um Fabrengen, de um rabino que eu admiro em Israel, e ele falou o seguinte, que em Gimel Tammuz, em vez de você ficar falando da grandeza do Rebbe, falar de coisas grandes, fala de coisas pequenas que você e eu podemos fazer e incorporar na nossa vida. Se você falar da essência do Rebbe, do ensinamento, são inúmeros ensinamentos, mas uma coisa que fica muito clara é a positividade. Como que o Rebbe nos ensinou a enxergar a vida, não só o meio copo cheio, o copo inteiro cheio. E o Rebbe foi uma pessoa que passou por poucas e boas. Holocausto, Inquisição, não vamos entrar em todos os detalhes. Inquisição também, né? Desculpa, que Inquisição? Desculpa. Comunismo, desculpa. Comunismo. Inquisição. I'm sorry. Comunismo. Quer falar do comunismo? E é bom que vocês estão todos acordados. Muito bom. Obrigado. E o Rebbe pegou uma geração pós-holocausto. Uma geração que tinha direito de reclamar e tinha todas as justificativas para falar que está tudo péssimo. E mesmo chegando nos Estados Unidos, hoje em dia, a gente até falou isso aqui, independente da pessoa do Trump ou não, mas o fato de decretar um Shabbat nacional, isso aqui é uma reviravolta que ninguém imagina. Os judeus que chegaram nos Estados Unidos, eles eram forçados a trabalhar no Shabbat e muitos deles, infelizmente, abandonaram o Shabbat. Então era muito difícil, fisicamente, espiritualmente, um povo destruído. E o Rebbe, com a sua positividade, elevou esse povo para patamares nunca alcançados, e ensinou a cada um de nós a enxergar a cada um de nós a ver o mundo de outro prisma. E no primeiro mamar do Rebbe foi justamente essa ideia. Bate legani. O mundo acha que esse espaço que nós vivemos aqui é um jungle, uma selva. Mas não. Hashem fala, aqui é o meu jardim, aqui é meu lugar de deleite, aqui é o lugar maravilhoso, aqui é o lugar que é o sonho. Hashem, ele não quer o paraíso, Hashem não quer os anjos, não quer os mundos superiores, Hashem quer nós, pessoas imperfeitas, fazendo desse mundo um mundo melhor. E esse legado, esse ensinamento, isso é o que nós temos que refletir no dia de hoje. Que o Rebbe, uma grande pessoa, todos nós sabemos. A pergunta é, que o Rebbe faz para cada um de nós hoje, o que você vai fazer diferente? Daletamos. O que você vai fazer diferente no dia seguinte? Essa é a grande pergunta. O que nós podemos fazer diferente? Yaakov, o que a gente pode fazer diferente? Vaikba? Se Deus quiser. Toda vez eu vou falar, eu acho que esse é o ponto, tem N pontos importantes, mas um ponto muito importante, Vaikba, Libo, Bedarke Hashem. O Rebbe nos ensinou a ter orgulho, andar de cabeça erguida. Orgulho saudável. Orgulho saudável, perfeito. Andar de cabeça erguida. Você vê as figuras
antiga, hoje em dia até infelizmente ainda as pessoas pedem para desenho religioso. Qual pessoa desenha? Um olhar sério, olhando para baixo, preocupado. Essa era a figura que tinha antes do Rebbe. O Rebbe falou que não, você tem que levantar a cabeça, de cabeça erguida, com confiança e com alegria. Permita-me, isso pode ter começado com o Baal Shem Tov? Com certeza, a ideia de simcha, de infundir simcha no nosso dia a dia, isso aqui começou com o Baal Shem Tov, mas essa revolução e colocar essa ideia para todo o Am Israel, acredito que o Rebbe teve o sucesso de trazer isso de uma forma prática para cada um de nós. Quando eu me lembro de uma carta que alguém escreveu para o Rebbe, falou: Rebbe, está tudo terrível. Isso, uma carta assim só de problemas. O Rebbe manda uma carta de volta, não lembro exatamente as palavras, mas ele fala: não estou entendendo. Você está reclamando de tudo, falando que tudo é cheio de problemas, mas você me falou que você é casado e que você tem filhos. Você sabe quantas pessoas estão sonhando em casar e não conseguem casar? Sabe quantas pessoas estão sonhando em ter filho e não conseguem ter filho? E você está falando que está tudo ruim? É assim mesmo? E naquele momento, ele faz a pessoa parar e ter a perspectiva um pouco diferente da vida. O Rav Shlomo Zalman Auerbach, que foi um grande posseco, um grande legislador em Israel, ele chegou no Kotel pela primeira vez depois da Guerra dos 6 Dias. E depois da Guerra dos 6 Dias, teve a campanha que o Rebbe lançou. Primeiro começou com os soldados e depois foi para todo o Yehudi, de você parar e perguntar para o Yehudi: você já colocou tefilim hoje? Todo mundo já se deparou com essa cena. Tem gente maluca no meio da rua parando você, perguntando se você quer colocar tefilim. Essa loucura positiva, o Rebbe inovou como uma forma de proteção para a Eretz Israel, principalmente para os soldados, e depois ficou isso para todo Am Israel. Então, esse Rav Shlomo Zalman Auerbach, que era um grande rabino em Israel, ele estava entrando no Kotel e ele viu, né, quem já foi lá no Kotel, na parte dos homens, você tem lá uma barraquinha, já virou uma barracona grande, com um monte de pares de tefilim e um monte de Hasidim oferecendo. Não tem como você entrar no Kotel e não colocar tefilim. E ele se espantou com isso. E ele falou o seguinte, uma coisa muito importante. Ele falou: o mundo diz que o Rebbe de Lubavitch é uma pessoa que acredita muito em Deus. Mas eu digo que a grandeza do Rebbe de Lubavitch é que ele acredita em cada um de nós. E por que ele acredita em cada um de nós? Porque ele acredita muito em Deus. Isso é um ponto, como que o Rabbi Jonathan Sachs ele falou várias vezes, que o Rebbe não criou seguidores, ele criou líderes. A ideia do Rebbe é transformar cada um de nós em um líder. Mesmo quando eu não acredito em mim mesmo, o Rebbe acredita em mim. Eu acho que a melhor prova disso foi uma sihá que o Rebbe falou nessa parashá que a gente acabou de passar, de Shlach. Tem inúmeras perguntas e, com certeza, em toda a sinagoga que você vai escutar uma pergunta sobre os espiões, que é uma parashá difícil de entender, toda essa história dos espiões. Só que todas as perguntas de todos os comentaristas é como que os espiões fizeram uma coisa dessas. Só que o Rebbe fez uma pergunta que, pelo que me parece, não está em nenhum comentarista. A pergunta que o Rebbe faz que é a pergunta mais óbvia. Esquece os espiões. Eles são seres humanos, eles podem errar. A pergunta é como que Moshe Rabbeinu escuta Deus falando para ele: olha só, você quer mandar os espiões? Por tua conta, eu não aconselho. Shlach lecha ledatcha. Mande para você. Você quer mandar, você decide mandar. Qualquer pessoa com um pouquinho de noção ia saber que se Deus fala eu não aconselho, não é aconselhado. Então o Rebbe faz essa pergunta básica. Como que Moshe Rabbeinu vai e faz uma coisa dessas quando Deus já deu a dica? Vai dar ruim. Essa é a pergunta do Rebbe. A resposta do Rebbe é brilhante. E a essência, falei aqui no Shabbat, a resposta do Rebbe é brilhante, é a essência de Gimel Tammuz. A resposta do Rebbe é que Moshe Rabbeinu, é que nós temos a visão, a leitura sempre humana, e com a nossa mente limitada a gente
tem uma leitura. Agora Moshe Rabbeinu, o líder escolhido por Hashem, ele não teve essa leitura. Nunca que Deus ia jogar ele no fogo, na água, falar, se vira. Não. Ele nunca imaginou que Deus ia falar uma coisa dessas. Quando Deus falou para ele, Shlach lecha, ele falou, Moshe, chegou a hora de você crescer. Chegou a hora de você tomar atitude. Chegou a hora de você tomar a decisão sozinho. Shlach lecha, você decide. Eu contei aqui uma história muito bonita no Shabbat, do Rabbi Leader. Eu conheci ele, o rabino em Sydney. Ele, quando jovem, ele foi estudar no Kolel. Então, o costume é, depois de casar, você estudar pelo menos um ano de Torá a mais, antes de sair para a luta, sair para a tua missão. Ele ficou um ano no Kolel e depois ele começou a dar aula lá na escola. Chamaram ele, ele é muito bom de Hinur, de educação. Ele foi chamado para ser o diretor da escola lá começou como professor, depois ele virou diretor da escola lá em Crown Heights, no bairro do Rebbe. E a esposa dele era um pouquinho mais radical, no sentido que ela falou, eu não quero ficar aqui perto, eu quero uma shlichut assim desafiadora, eu quero ir para o outro canto do mundo, eu não quero ficar aqui. O Rebbe não falou para sair de shlichut, eu tenho que sair da zona de conforto. E ele queria mais ficar lá, ele estava feliz lá, ele estava nesse embate. E aí ele perguntou para o Rebbe o que fazer. E o Rebbe falou, continua por aqui. Então foi isso, um ano após ano, o Rebbe falava e ele continuava na função dele de diretor lá daquela escola. Aí ele falou, ele sentiu que então o lugar dele era lá. Então ele mandou uma carta para o Rebbe, será que eu compro um apartamento aqui em Crown Heights? Vamos agora fixar a moradia. E o Rebbe não respondeu. Quando o Rebbe não responde, então a resposta já está respondido, quer dizer, não. Bom, então deve ter alguma coisa cozinhando que vai aparecer. Ele está conversando com um amigo dele que mora na Austrália. E esse amigo da Austrália falou para ele, o Rabbi Feldman, que é o rabino-chefe lá do Chabad de Sydney, ele está procurando um diretor para a escola de lá. Você conhece alguém? Aí ele falou, brincando, talvez eu. Só que a brincadeira dele chegou nos ouvidos do Rabbi Feldman. E o Rabbi Feldman ligou para ele e falou, a gente está te esperando aqui, a gente precisa de uma pessoa exatamente igual a você para ser aqui o diretor na escola. Não, eu falei brincando. Não tem brincadeira. A gente precisa de você. Aí um Hassid, ele escutou uma oferta, porque depois me lembro de falar sobre isso. O Rebbe nos ensina que tudo que chega até o ouvido, até os olhos, não é à toa. Então ele escreveu para o Rebbe assim, meio reticente, mas ele escreveu para o Rebbe, me deram essa oferta. E o Rebbe respondeu, Kedai leitianen, vale a pena você se interessar. Quer dizer, vai pegar mais detalhes. Bom, o Rebbe já está falando que talvez valha a pena. Então ele pegou, depois de um tempo, escreveu uma nova carta para o Rebbe, que ele falou que ele tinha cinco opções. Sydney, Crown Heights, onde ele já estava, e mais 3 que surgiram também, que estavam... Ele é uma pessoa comunicativa, uma pessoa que muita gente queria. E o Rebbe não respondeu. Passou um tempo, até que ele foi falar com o secretário do Rebbe, o Leibel Groner. Estão me pressionando aqui da escola porque tem que fechar contrato. Tem como perguntar para o Rebbe? Ele falou, você mandou a carta para o Rebbe, a carta está na mesa do Rebbe, e o Rebbe está com essa carta todo dia lá e ele não responde. Tem algum motivo. Você deve saber qual é o motivo. Então ele foi perguntar para o mentor dele, para o mashpia dele. O mashpia dele deu uma dura dele. Ele falou assim, fala sério, você fez isso? O Rebbe, você perguntou sobre Sydney. O Rebbe falou que vale a pena se interessar. E agora você vem e começa a trazer outras ideias para o Rebbe? Já não entendeu o que o Rebbe falou para você? Ele falou, eu bobiei. Ele escreve uma nova carta para o Rebbe. Fala, Rebbe, eu e minha esposa aceitamos de todo o coração a missão de ir para Sydney em Shlichut. Não passou 10 minutos. O Rebbe já respondeu com brachot e deu $2 australianos como Shliach Mitzvah. As pessoas perguntam, tem Rebbe hoje? Quem é o sucessor?
O Rebbe, a gente sabe da organização do Rebbe e da visão do Rebbe, ele organizou tudo. Ele sempre deixou tudo muito bem organizado, tudo muito claro. Se ele não deixou um sucessor e se ele não tem filhos, é porque, por algum motivo, na última geração, antes de Mashiach, existe um processo de Shlach Lecha Ledatcha, onde Hashem ele nomeou quem é o herdeiro do Rebbe? Cada um de nós. O Rebbe nomeou cada um de nós como o seu mensageiro, o seu shliach. Não é só aqueles que são shliach oficialmente. Todos nós somos shluchim, somos emissários de trazer a mensagem do Rebbe, de fazer a missão. Qual que é a missão? A missão divina, porque Hashem criou esse mundo, trazer Mashiach. Cada mitzvah a mais, cada coisa a mais que a gente faz, nós estamos completando, continuando a missão do Rebbe. E o Rebbe falou isso claramente. A gente acabou de passar nesse Shabbat, que foi 28. Não foi... Não. Tô falando... Foi 28 de Nissan. Agora foi 28 de Tammuz, que foi outra coisa. Então, 28 de Nissan, Chavchet Nissan. O Rebbe falou uma sikha muito forte, que deixou todos os Hasidim perdidos. E ele falou, com muita força, ele disse: a minha parte já fiz, agora é com vocês. Todo mundo ficou desesperado. E até que, acho que foi uma mulher que passou na fila dos dólares e falou: Rebbe, a gente quer que o Rebbe traga Mashiach. O Rebbe falou: não foi isso que eu disse. Eu disse que é você, começou a apontar, cada um de nós. Existe uma comodidade de você se apoiar sobre o Rebbe. O Rebbe já quebrou isso no primeiro discurso, quando ele assumiu a liderança. Todo o conceito de Rebbe, até o nosso Rebbe, era o seguinte: se você precisar de alguma coisa, você entrega para o Rebbe, e o Rebbe reza por você, o Rebbe cuida por você. No primeiro discurso que o Rebbe assumiu a liderança, ele falou, como a gente já falou aqui várias vezes, que o Rebbe não queria assumir a liderança, foi muita insistência. Depois de um ano ele falou: ok, eu aceito ajudar, eu não vou pegar tudo sozinho. Não é porque ele não consegue fazer sozinho, porque ele falou: não é esse o processo, eu vou ajudar cada um a fazer a sua missão. Qualquer pessoa que interagiu com o Rebbe, qual foi a mensagem do Rebbe para aquela pessoa? Você consegue, você vai trazer a solução. Eu posso te ajudar, eu posso te empoderar, eu posso te aconselhar, mas é você que tem que tomar a decisão. E de que forma o Rebbe organizou isso? Como que eu faço hoje em dia, então, para poder ter o conselho, a orientação? Eu estou perdido. O que eu faço na hora que eu estou perdido? Baruch, o que eu faço na hora que eu estou perdido? Manda uma carta por Rebbe. Perfeito. O que quer dizer? A resposta clássica do Rebbe, quando você pedia uma brachá, era Askira Latzion. Eu vou mencionar o teu pedido no túmulo do meu sogro. Então isso foi o que o Rebbe sempre fez toda a vida. Manda as cartas que eu vou pedir, eu vou te representar lá no túmulo do meu sogro. Aí eu vi recentemente um clipe onde uma pessoa estava reclamando, acho que era um rabino de Israel, ele estava meio que reclamando com o Rebbe. Eu mandei a carta e não tive resposta. Aí o Rebbe falou um pouco sério, falou assim, e deixou a regra, falou assim: eu respondi, Askira Latzion. Essa é a resposta. A resposta é que eu vou rezar por você. E se eu falei que eu vou fazer, eu fiz. Então pode ficar tranquilo e avisa todo mundo. Em outras palavras, ele falou assim: avisa todo mundo que toda vez que eu falar Askira Latzion, não é que eu falei se vira, vai dar tudo certo. Não é isso que não falou. Eu estou junto com você pedindo. Por que o Rebbe pede por nós? Porque a cabeça, como o Hatam Sofer, o Hatam Sofer não era um líder hassídico. E ele explica a Gemara em Bava Batra, fala o seguinte: que alguém que tem um rolê bebeitó, alguém que tem um doente em casa, ele deve ir falar com o Chacham. Ele tem que falar com o sábio. Pergunta o Hatam Sofer sobre essa Gemara: por que você tem que falar com o sábio? Se você está doente, você vai para o médico, não para o sábio. O que tem a ver o sábio com a tua doença?
E lá o Khatam Sofer dá uma resposta racídica. Ele fala o seguinte: quando você está com dor no pé, está com a unha encravada, e você quer solucionar, quem é que transmite a sua dor no pé ou no dedão do pé? É a cabeça. A cabeça. Porque a cabeça sente o pé. Então diz o Khatam Sofer, por isso que você tem que falar com o Chacham, falar com a pessoa elevada, que essa pessoa elevada vai conseguir comunicar com Deus mais efetivamente do que você. Não quer dizer que a gente não tem que fazer nossa tefilá, a gente tem que fazer nossa tefilá, a gente tem que pedir para Hashem, a gente tem que fazer tudo. Mas quando você pede para o Rebbe intervir ao seu favor, isso é muito mais efetivo. Essa é a ideia do Rebbe como o nosso ajudante, vamos chamar assim, a nossa cabeça. E nós não estamos falando de alguém que é fora da nossa realidade, um intermediário. Intermediário é a pior coisa que tem no judaísmo. É chamada idolatria. Você coloca um intermediário entre você e Deus, isso é idolatria. O Rebbe não é intermediário. O Rebbe é a nossa cabeça. Existe um grande organismo, cada um é um pedacinho desse organismo, e a cabeça nos conecta com Hashem. Por isso que a gente, quando vai no Ohel, vai no túmulo do Rebbe, que é o melhor, ou se você não consegue ir fisicamente, você manda uma carta. Aliás, vale a pena todo mundo mandar uma carta nessa data de Gimel Tammuz. Essa carta é uma forma de você se conectar com o Rebbe. Você não está rezando para o Rebbe. As pessoas, a pergunta clássica: você vai no túmulo rezar para o Rebbe? Não se reza para nada e ninguém a não ser Hashem. A gente reza para Hashem. A gente pede para a nossa cabeça intervir a nosso favor. Ou de uma forma mais profunda, você não precisa nem pedir para a sua cabeça. Se conecte com a sua cabeça e a cabeça já vai saber o que você precisa. Como é que eu posso mandar uma carta para o Rebbe? Como você pode mandar a carta para o Rebbe? mayan.rio/Rebbe. É isso? Já está pronto o link? O mayan.rio/Rebbe. Pronto. Mas eu estou falando muito, a gente precisa de um nigono, mas só aqui uma ideia. Quando a gente manda uma carta para o Rebbe, pedir. Mas antes de pedir, a gente precisa fazer um kli, fazer um receptáculo para essa brachá. Como que é dito, que se você quer que teu campo dê a colheita, não adianta só plantar. Desculpa, não adianta só vir a chuva, você precisa plantar. Aí depois vem a chuva, você reza pela chuva e aí depois nasce. Quando a gente pede brachá é chuva. Nós precisamos plantar. O que é a planta? O que são as pequenas sementinhas que a gente coloca? É aquela atitude que eu vou fazer para sair da minha zona de conforto. Falou, Rebbe, eu entendi a mensagem. A mensagem é que eu vou agora tomar as rédeas na mão, eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou sair da minha zona de conforto. E com isso, eu posso pedir a brachá. Porque agora a brachá ela vai vir num campo que foi plantado, e aí ele pode dar muitos frutos. Tem um ditado do Rebbe Rashab, que é muito importante para cada um de nós. Ele pergunta, qual que é a diferença do rico e do pobre? Qual é a diferença? O rico também tem dias bons e tem dias ruins. O pobre também tem dias bons. Tem dia que ele consegue uma esmola melhor e tem dias piores. Na prática, qual que é a diferença do rico e do pobre? Responde o Rebbe Rashab, o rico, mesmo quando ele perde, ele se sente rico. O pobre, mesmo quando ele ganha, ele se sente pobre. Diz o Rebbe Rashab, cada um de nós tem que se sentir rico. Você recebeu forças inimagináveis. Cada um de nós, essa mensagem que o Rebbe tentou colocar e conseguiu colocar na cabeça de muitos de nós e vai conseguir na cabeça de mais gente entender que cada um de nós é o Rebbe. Então, quem é o Rebbe hoje? Cada um de nós é um pequeno Rebbe. Cada um de nós foi empoderado para fazer a sua parte nessa missão. E nunca delegue. Nunca passa para o outro aquilo que é seu.
Tem uma mitzvah da Torá, que se você está andando no caminho e você vê uma coisa acontecendo, um burro, ele está com uma carga, etc., e ele precisa de ajuda, você não pode fazer de conta que você não viu. Não faça de conta que você não viu. Vai lá e assuma a responsabilidade. E o Baal Shem Tov, ele traz uma ideia mais profunda, mostrando que se você viu, tem a ver com a tua alma. Um exemplo clássico e claro disso, a Debbie pode contar melhor, mas uma vez meu sogro, ele estava num túnel, estava dirigindo à noite, lá num túnel em São Paulo, na Rebouças, não sei, e de repente ele viu um carro parado, que estava saindo fumaça. O que você faz quando você vê alguém está precisando de ajuda? Você para ou você continua? Ele decidiu parar. Um Cohen decidiu parar para ajudar. Tinha uma mulher lá que estava do lado do carro, desesperada. E quando ele desce, quem era? A filha dele. Ele não sabia, não viu que era, mas ele parou para ajudar. Então, quando você acha que você está ajudando o outro, na verdade, você está ajudando a si mesmo. Quando as coisas aparecem na tua frente, faz parte da tua missão. Aquilo é o que precisa ser feito por você. Essa sementinha, que não é pequena, é difícil, porque a gente é muito bom de delegar. O Rebbe de Kotsk, ele falava, baseado que aprendeu do Baal Shem Tov, que tudo que você vê e escuta, e tudo que existe no mundo, é uma orientação para o seu serviço divino. Então, tudo que existe no mundo tem a sua coisa boa. Essas noites a gente está se perguntando, a mesma pergunta do rei Davi, o que tem de bom no pernilongo? Tudo nesse mundo tem a sua razão de ser. Então perguntaram para o Rebbe de Kotsk, falaram, Rebbe, tudo é bom, né? Tudo tem aquilo que a gente pode aprender. O que a gente aprende do Apicores? Apicores é o herege. O que tem de bom na heresia? O Rebbe de Kotsk respondeu, no seu estilo bem aguçado, falou, é muito bom, às vezes, você ser herege. Quando alguém vem e te pede ajuda, não responda que Deus te ajude. Responda, eu vou te ajudar. Pare de acreditar em Deus, para de falar de Deus nessa hora, levanta, arregaça as mangas e toma atitude. Portanto, se podemos tomar uma boa decisão no dia de hoje, no dia de Gimel Tammuz, o dia que nós queremos nos conectar mais fortemente com o Rebbe, e com isso, se conectar com o Rebbe e trazer as brachot, na verdade, é consequência. A gente não se conecta com o Rebbe para ter brachot. Igual a gente também não se conecta com Deus porque a gente quer coisas. A gente se conecta com Deus porque é a nossa essência. A gente se conecta com o Rebbe porque é a nossa cabeça. O resultado vai ser brachot. O resultado vai ser equilíbrio. O resultado vai ser só coisas boas. Quando você se sente um pouquinho para baixo, às vezes acontece. Tem que lembrar disso. Eu sou rico. Eu sou milionário. Milionário agora já é pouco, né? Sou bilionário. Eu tenho tudo que eu preciso. Hashem me deu tudo que eu preciso. Eu estou no lugar certo, na hora certa, com todas as ferramentas certas para poder fazer a diferença. Se eu estou meio para baixo é porque eu não estou pensando nisso. Eu não estou tendo essa alegria e essa consciência que Hashem está esperando, olhando para mim, falando, o que você vai fazer de bom com o que eu te dei? Você acordou, você está vivo. E aí, o que mais você está fazendo? Você está sobrevivendo ou você está fazendo a diferença? Amém. E agora mesmo para fechar, falei várias vezes que eu vou fechar, mas agora para fechar, uma história que eu escutei hoje do Rabino Lieberman, que era um artista, um pintor de quadros racídicos em Israel. E o Rebbe, quando começou com o lema de o Faratz é o que tem que se espalhar a mensagem para todos os cantos do mundo, ele resolveu fazer um desenho ilustrando esse conceito. Então ele desenhou um trem assim, rompendo as muralhas e saindo voando.
E o Rebbe falou para ele, não é bem assim não. Você está destruindo tudo que está no caminho. Isso não é o Faratzta. Se você quiser desenhar o Faratzta, você tem que fazer o seguinte, desenha um menino plantando uma árvore. E essa árvore crescendo e dando frutos. Isso é o Faratzta. Então quando a gente pensa, não, a gente tem que ser radical, a gente tem que conquistar o mundo, a gente fica naquelas ideias que todo jovem tem. Eu vou mudar o mundo. A gente tem esses ideais. E a gente quer mudar o mundo e a gente não muda nada em ninguém porque a gente fica com planos muito grandiosos. A ideia de Ufaratsta é mais uma mitzvah, mais uma pessoa que eu vou iluminar, mais uma coisinha. Então, colocando de forma prática, quando eu vou escrever meu pano hoje à noite, amanhã, Rebbe, eu me comprometo, Blineder, sempre colocar Blineder, a 2 pontos. E aí você fala, pode ser ligar para uma amiga e incentivar ela a acender velas de Shabbat. Pode ser, eu vou aumentar 5 minutos no meu estudo de Torá diariamente. Uma coisa prática, coisas pequenas. O Rebbe é grande, o Rebbe tem muitas coisas grandes, mas hoje vamos falar das coisas pequenas, que são enormes. Porque as nossas, uma sementinha, outra sementinha, outra sementinha, isso vai trazer, Bezat Hashem, a Geulah, que seja em breve. Amém? Amém. O Nigun do Rebbe? Mendes, Shamil. Ya 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 ma ya ya ma ya ya yo ya ya